colocar de novo? Tá. Nicolas, por favor, troca o slide. Alô? Começa de novo, Jéssica, vamos ver. Vai, agora está gravando. Peraí, professora. Nicolas, você tá aí? Não tá no primeiro slide? Eu voltei aqui. Não, mas não tava passando nenhum. No primeiro passando, ficou. Não tá passando. Não tá no primeiro? Agora tá, mas não saiu do primeiro em nenhuma hora. Oxi. Muda pro segundo, vamos ver. Segundo? Agora sim. Agora foi. Agora sim. Tá. Agora deu bom. Vamos lá, então. Bom, boa noite, gente. Nós vamos apresentar o trabalho sobre febre amarela, tá? Eu, o Nicolas, a Jéssica e o César e o Carlos Alberto. Bom, a febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa que se mantém endêmica ou enzootica. O que seria enzootico? Seria uma doença de animais. É peculiar a uma localidade ou constantemente presente nela, tá? Então, ela é enzootica nas florestas tropicais da América e África, causando periodicamente surtos isolados ou epidemias de maior ou menor impacto em saúde pública, tá? Esse vírus, ele é originário da África. No século XVII, foram descritos surtos fora do continente africano, como em 1685 no Recife, tá? Tudo isso pelo tráfico de escravos que existia naquela época. Um pouquinho mais de história. 1881, Carlos Finley, que era um médico cubano, provou que a transmissão está realizada por mosquitos. Em 1927, esse agente foi isolado na África. Em 1930, ocorreu o desenvolvimento da vacina nos laboratórios Rockefeller, nos Estados Unidos. E ela é atenuada em ovos embrionários, é vírus vivo atenuado. Em 37, os testes foram bem sucedidos em humanos, tá? Então, a febre amarela, ela constitui a febre hemorrágica viral original, a primeira que foi descrita no mundo, tá? Atualmente, essa febre amarela silvestre é uma doença endêmica no Brasil, na região amazônica. E na região extra-amazônica, a gente registra períodos epidêmicos, tá? Ocasionalmente, caracterizando a reemergência desse vírus. O agente etiológico é um flavivírus, a família é Flaviviridae. Ele é um vírus de RNA fita simples, icosaédrico e envelopado. Ele é um arbovírus, é um vírus transmitido por vetores artrópodes, tá? Eles não são muito resistentes, principalmente à dessecação, né, ao calor excessivo, daí a necessidade de transmissão por vetores, tá? A epidemiologia. A gente sabe que essa virose, essa doença, essa febre hemorrágica, ela tem um padrão sazonal de dezembro a maio, por causa das elevadas temperaturas e da pluviosidade, onde você tem uma maior proliferação dos mosquitos. Esse vírus ele é mantido na natureza por transmissão entre primatas não humanos e mosquitos silvestres arbóreos. Então é daí que a gente tem aquele evento sentinela, que começa a ocorrer maior número de mortes de macacos, né, de primatas não humanos, que é a epizootia. O que é a epizootia? Uma enfermidade que ataca grande número de animais ao mesmo tempo e na mesma região, podendo se propagar, tá? As áreas de risco no Brasil. Então, no Brasil, nós temos 3 áreas de risco que a gente está vendo no mapinha. A gente tem a área endêmica, que é a área verde, né, que pega a região norte, centro-oeste do Brasil, 2/3 do território nacional. A gente tem a área de transição, que é epizootica, tá? Essa área, nos últimos anos, ela está aumentando, porque está aumentando a circulação do vírus amarílico, tá? Então, ela foi passando a incluir a parte ocidental de Minas, São Paulo e Paraná, tá? Esse aumento da área de transição deveu-se ao reconhecimento do Ministério da Saúde para aumentar a faixa de proteção às pessoas residentes nessas áreas, tá? Mesmo com pouca cobertura florestal. Área indene. O que seria uma área indene? É uma área sem transmissão da doença, mas cujas condições ambientais associadas a precárias condições socioeconômicas e de saneamento tornam a área de risco, tá? A gente sabe que a febre amarela, epidemiologicamente falando, ela tem 2 ciclos. O ciclo silvestre
que é uma zoonose transmitida no continente americano por mosquitos de 2 gêneros, a Haemococcus, tem o Haemococcus jantinomes, e a Haemococcus albomaculatus, tá? E o Sabetes chlorophyllus. Opa, desculpa. Espera um pouquinho, gente. Tem o Haemococcus jantinomes e a Haemococcus albomaculatus, tá? E o Sabetes chlorophyllus. Tendo como fonte principal de infecção primatas não humanos, tá? Então, a gente vai ter gêneros de macacos. A louata, que é o macaco guariba, o cebus, que é o macaco prego, o ateles, que é o macaco aranha, o calitrix, que é o sagui. Esses surtos, eles ocorrem com intervalos de 5 a 7 anos. Por quê? Porque a população de primatas se reconstitui, porque os primatas são muito sensíveis, a gente tem um grande número de mortes entre eles, tá? A gente nota também que ocorre uma expansão da circulação viral no sentido leste e sul do país. Tá? Esse seria o ciclo silvestre. O que a gente tem para falar um pouquinho dos mosquitos, né? A gente tem o Sabetes, ele é um mosquito fácil de identificar, porque ele é colorido e é um colorido metalizado. Ele tem hábito hematofágico diurno, na copa das árvores, tá? Raramente ele desce da copa das árvores. Já o Haemococcus, ele vai mais para a periferia das matas, para aquela área de transição entre a floresta e a zona rural, onde moram pessoas, tá? Ele tem uma lista prateada no tórax. E a gente tem o círculo urbano. Então, seria o homem que foi infectado, entrou na floresta para fazer extrativismo ou alguma outra coisa, foi picado, volta para um centro urbano, tá? É picado por Aedes aegypti e dissemina a doença. Então, o grande vilão do surto urbano é o Aedes, tá? Lembrando que a gente não tem surto urbano no Brasil desde 1942, tá? Foi o último surto lá na região norte. Quais são os fatores de risco para a reurbanização desse vírus? A expansão territorial do Aedes e áreas com Aedes próximas a áreas com circulação do vírus amarílico, tá? É a velha história se repetindo. A gente tem um intenso processo migratório humano, destruição de ecossistemas que até então eram preservados. A gente acaba pegando essas doenças que eram restritas àquele ecossistema, tá? Troca, por favor, Nicolas. O mecanismo de propagação, a Denise mesmo já falou, né? Mas é basicamente o quê? Na forma silvestre da febre amarela, o vírus ele circula entre os macacos e no período de viremia, quando eles são picados pelos mosquitos silvestres, esses mosquitos eles repassam o vírus para o macaco. Como que o homem se infecta? Ele se infecta quando ele penetra na mata, né? E ele é picado acidentalmente pelo mosquito infectado. E aí, dessa forma, ele é inserido no ciclo de transmissão, da forma silvestre. Na forma urbana, o vírus é introduzido no ciclo pelo homem em períodos de viremia. O homem ele é picado pelo Aedes. Aí esse vetor ele se torna infectado, passa pelo período de incubação extrínseca e ele permite e ele vai transmitir o vírus a outras pessoas suscetíveis. E isso vai dar início no ciclo homem, Aedes aegypti, homem, que é a forma urbana da doença. Pode passar, por favor. A forma de ocorrência nos animais e na população. Ela ocorre de 4 formas, sendo elas a forma sintomática, que é a forma que ocorre frequentemente em crianças de baixa idade, cujas mães foram vacinadas e que podem transmitir via transplacentária durante a gestação, tá? A forma leve, moderada, a forma grave e a forma maligna. No ser humano, a viremia dura no máximo 7 dias e vai desde 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas e de 3 a 5 dias após o início da doença, o período em que o homem pode infectar os mosquitos transmissores.
No mosquito, o vírus se multiplica depois de 8 a 12 dias de incubação. A partir desse momento, a fêmea do mosquito é capaz de transmitir o vírus amarílico até o final da sua vida, de 6 a 8 semanas. Os sinais clínicos. São muitos sinais clínicos. Eu vou tentar separar na forma das doenças. Na forma leve, o quadro clínico, ele tem febre discreta, cefaleia, às vezes tontura, mal-estar e uma evolução mais fugaz. A duração média é de algumas horas a 2 dias. Na forma moderada, a gente tem um quadro clínico de febre alta, cefaleia de início muito abrupto, náusea, vômito, calafrio, mialgias, prostração, congestão conjuntival, icterícia leve e sinal de... Eu não sei se eu vou saber falar isso. Sinal de fagete. A duração média de 2 a 4 dias. Aí pode ter um período de remissão de poucas horas até 2 dias. E no período toxêmico, que é a forma grave, a gente tem a exacerbação dos sintomas. Então, a gente também vai ter dor epigástrica, diarreia, vômito com aspecto tipo de borra de café, oligúria e anúria, sintomas de insuficiência hepática que vão acabar sendo evidenciados pela icterícia, melena, hematemese e algumas outras manifestações hemorrágicas, tá? A duração média é de 3 a 8 dias. Pode passar, por favor. A patogenia. Então, os conhecimentos sobre os aspectos patogênicos da febre amarela, eles se baseiam em experimentos feitos em macacos, tá? E aí, nas alterações morfológicas, são observados, em casos fatais nos seres humanos, as alterações histopatológicas são muito observadas, igual às observadas em macacos. Há 2 propriedades inerentes à virose de tipo selvagem da febre amarela. Vicentropismo, que é a habilidade de causar viremia, infectar e causar danos ao fígado, baço, rins e coração. E o neurotropismo, infecção do parênquima cerebral causando encefalite. Através da corrente sanguínea, o vírus atinge e se localiza nos rins, fígado, coração, sistema nervoso central, pâncreas, baço e os demais órgãos linfóides. Tem uma multiplicação muito intensa do vírus nos órgãos atingidos e isso acaba produzindo uma necrose seletiva das células epiteliais, com uma escassa reação inflamatória. E aí tem um esqueminha Pode passar, por favor. Dos sinais clínicos, a resolução ficou muito ruim, mas tem um esqueminha aí dos sinais clínicos, o que cada linha leva para onde. Ficou ruim, né? Não dá para ver nada. Ficou. E foi a melhor imagem que eu meio que consegui tirar. Ficou muito pequeno, não dá nem para ler direito. E meio confuso, né? Porque você não consegue saber a flecha que vai para onde, né? Opa, o que aconteceu? Se eu diminuir o tamanho da imagem aqui, acho que dá para ler um pouquinho melhor. Você vai aumentar? Não, diminuir, que se eu aumentar, ela distorce mais. Nossa, preciso pôr o óculos. Não, na verdade, não consigo chegar a nenhuma conclusão. Você vai falar alguma coisa sobre esse slide ou é só para olhar? É que, na realidade, esse slide ele está falando dos sintomas, dos sinais clínicos que meio que já foi falado. É só uma esquematização mesmo deles. Tá. Posso mudar? Pode, porque não se chega a conclusão nenhuma com esse slide. É o que já foi falado, né? Pode continuar. Bom, essa parte aí é dos procedimentos diagnósticos, né? Como a Jéssica falou dos sinais clínicos, aí é difícil o diagnóstico, por quê? Porque na clínica ela acaba se confundindo com outras doenças, certo?
E epidemiológico, porque também depende muito da região que você tá para chegar no diagnóstico, e laboratorial, que são os exames que devem ser feitos. Peraí que eu tô recebendo uma mensagem aqui do César, que essa parte era do César. Não, peraí que tem uma gravação aqui dessa parte de procedimento diagnóstico que eu vou colocar. Ah, o César mandou? Eu vou colocar. Bom, eu vou falar para vocês agora um pouco de diagnóstico, tá? Já falando que o diagnóstico da Mas febre quem é? A amarela... Denise, né, que tá falando? É a Denise que está falando de novo, professora. Então não é o César, né? É a Denise. Não, o César ele não conseguiu chegar a tempo em casa. Tá. Não é nenhuma virose, porque os sintomas são semelhantes: dor de cabeça, mialgia, dor retrocular, tá? O que a gente tem de característico nisso, tá? Paciente com forma leve, o que ele vai ter? Ele vai ter uma plaquetopenia, tá? Que é uma trombocitopenia, vai. Uma elevação moderada das transaminases, né? Das transaminases hepáticas. As bilirrubinas normais ou discretamente elevadas, predomínio da direta, sendo que a direta é aquela que já está ligada à albumina, tá? Forma grave, eu vou ter uma plaquetopenia intensa, um aumento de creatinina, já sinalizando aí que eu tenho uma lesão renal, e uma elevação importante das transaminases. A forma maligna, todas as anteriores, mais a coagulação vascular disseminada, e isso levando o paciente a óbito, tá? Bom, em relação ao diagnóstico clínico, o que a gente tem que ter em mente é que deve ser considerado, caso suspeito, indivíduo com exposição em área afetada, tá? Recentemente, em surto, ou em ambientes rurais e ou silvestres, com até 7 dias de quadro febril agudo, sendo a febre referida ou aferida, tá? Acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas: cefaleia, principalmente suborbital, mialgia, lombalgia, mal-estar, calafrios, náusea, icterícia ou manifestações hemorrágicas, tá? Sendo residente ou procedente de área de risco para a febre amarela nos 15 dias anteriores, que não tenha comprovação de vacinação, tá? E que nem tenha recebido a primeira dose há menos de 30 dias, tá? Então, esse diagnóstico, o diagnóstico específico, ele pode ser realizado de forma direta pela detecção do vírus em amostras clínicas, né? Sangue ou tecidos, ou de forma indireta pela detecção de anticorpos. Os exames são realizados em laboratórios de referência em diversos estados brasileiros, e a Secretaria de Saúde de cada estado e município pode informar sobre como encaminhar o material biológico, né? Como conservá-lo e como receber o resultado, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem sorologia, amostra de sangue total por punção venosa periférica ou intracardíaca no óbito. Uma amostra no 5º dia do início dos sintomas. A segunda amostra é de 14 a 21 dias após a primeira coleta, ou uma amostra única após o 5º dia do início dos sintomas, tá? A gente tem o PCR, a gente pode colher tecido do fígado, do rins, coração, linfonodos, tá? Obtenção por necrópsia ou por punção por agulha fina. 24 horas após o óbito no máximo. Tem o isolamento viral, utilizado sangue total, até 5 dias após o início dos sintomas, tá? Tecido hepático, linfonodos, 24 horas após o óbito. Tem o imunohistoquímico, tecido hepático, linfonodos, renal, baço, até 12 horas após o óbito, tá? A gente não tem um tratamento específico, é um tratamento sintomático, então é assistência ao paciente, repouso, reposição de fluidos, antitérmico, entendeu? Esse paciente provavelmente precisa de hemodiálise, porque ele tem uma falência renal, ele vai precisar fazer uma reposição sanguínea também, porque ele tem sangramentos, já que a gente sabe que é no fígado que é produzido todos os fatores de coagulação, tá? Então, o tratamento é de suporte. A profilaxia. A febre amarela, ela pode ser prevenida pela vacinação, que é extremamente eficaz, segura e acessível. Produz imunidade em 99% das pessoas, sendo uma dose única que confere imunidade e proteção ao longo da vida, tá? Essa imunização, no Brasil, nesse último surto aí que a gente teve, ela foi reduzida a 1/5 da dose, tá? Isso foi muito controverso, porque internacionalmente não é aceita essa vacinação com 1/5 da dose, tá? A vacina que é usada no Brasil é produzida pelo Instituto de Tecnologia em Manguinhos,
e a Fundação Oswaldo Cruz, e consiste de vírus vivos atenuados da subcepa 17D, cultivados em embrião de galinha. Essa vacina é conservada em refrigerador, com temperatura variando entre 2 e 8 graus Celsius. A via de administração é subcutânea, o volume da dose, né, é 0,5 ml. O esquema vacinal, dose única, a partir dos 9 meses de idade, tá? Qual que é a indicação dessa vacina? Residentes ou viajantes para áreas com recomendação de vacinação, todos os estados da região Norte e Centro-Oeste, Minas e Maranhão, alguns municípios do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Lembrando que os viajantes para essas áreas devem ser vacinados pelo menos 10 dias antes da viagem, tá? Que é o tempo de você realizar a produção de anticorpos, tá? E também as pessoas que se deslocam para países endêmicos conforme recomendação do Regulamento Sanitário Internacional. Bom, vou falar um pouquinho de controle agora. Para fazer o controle, tem um planejamento feito anualmente e ele é dividido em três épocas do ano, né? O período de baixa ocorrência, o pré-sazonal e o sazonal. Esse de baixa ocorrência, ele é colocado aí, é dividido aí... Desculpa, professor, é que eu acabo recebendo mensagem dos alunos aqui e acaba atrapalhando. O período de baixa ocorrência, ele é nomeado da 20ª à 37ª semana do ano, que isso aí corresponde a maio, né, metade de maio aí praticamente, até o começo de setembro. O que é feito O que é feito nesse período de baixa ocorrência? É feito treinamento e conscientização das pessoas. Toda a equipe é treinada, preparada para saber como vai ser, né, de acordo com as estatísticas dos anos anteriores, quais seriam as previsões e como vão ser os planos de ações de acordo com o ano que vai ter adiante, certo? No período pré-sazonal, nesse período aí, a equipe já tem que estar treinada e preparada, já investigando todos os casos para saber quais vão ser as ações a serem tomadas mais uma vez. Esse período ele é da 38ª à 51ª semana, que vai da outra metade de setembro até dezembro, até a metade de dezembro. E esses períodos também, como a Denise tinha falado no início, vai de acordo por causa das ações climáticas do ano, tá? Da ação pluviométrica, tudo mais. No período sazonal é quando a equipe tem que estar totalmente preparada para agir. Então, nesse período aí é onde fica a correria, entendeu? De estar atendendo os casos, continuando a parte sanitária a ver os casos de possível febre amarela, infecção do mosquito e tudo mais. Agora a parte da notificação, Carlos Eduardo, pode falar, por favor? Não, as notificações elas devem ser feitas até 24 horas após o encontro de um macaco morto. Os peritos eles têm que chegar no local até 24 horas após a ocorrência e com os exames laboratoriais sendo testados positivos para a febre amarela, os casos suspeitos eles devem ser acompanhados com cautela, porque necessita de uma rápida resposta dos investigadores, que se deve ao fato para conseguir investigar sobre o município, o estado e terem uma ação preventiva e um controle muito melhor desse amplo local, onde eles podem encontrar os macacos, fazerem uma varredura da área e assim poder ter um controle melhor sobre a febre amarela. Pode mudar. Com relação à nossa importância em todo esse trabalho que a gente está apresentando, basicamente a questão da saúde silvestre, como foi explicado desde o início, né? Investigado como é que está sendo a infestação nos macacos e a partir daí é feito todo um diagnóstico, uma investigação, exames clínicos para saber quais foram, no caso, as mortes dos macacos. E a partir daí a gente já começa a notificar os institutos responsáveis para tomar as devidas ações, tá? E acredito que é isso, gente. Tá bem bagunçado.
Bonito macaco, né? Bom, a apresentação ficou um pouco tumultuada, né? Por causa da pessoal que não pôde aparecer, que fez gravação, aí fica falando. Mas deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Olha, bom, primeira coisa que eu vou perguntar. Aquela slide que vocês apresentaram da transmissão, coloca lá, Nicolas, que eu não entendi direito, da transmissão transplacentária. Aqui, ó. Isso. Né? Então, de 4 formas, né? Não. Muda de novo. Mais um. Não. Ali onde estava. Aqueles 4 itens. Aqui. Isso. Ela ocorre de 4 formas, né? De uma forma, então, assintomática, né? Então, que a mãe a doença. Fala para mim, quem que apresentou essa parte aqui? Foi você, Jéssica? Cadê a Jéssica? Então, me responde quem souber, tá? Então, essa forma assintomática aqui, como é que é? Então, a criança tem a febre amarela, é isso? Isso, é como se fosse o Covid, né, professora? Ela não apresenta os sintomas, entendeu? Tá, mas olha, eu não entendi isso daqui, me explica de novo. Ó, essa forma ocorre frequentemente em crianças de baixa idade, cujas mães foram vacinadas e que transmitiram, via transplacentária, durante a gestação, anticorpos maternos do tipo IgG. Então, a criança tem a doença, é isso? Mas a mãe transmitiu anticorpo, como é que é isso aí? Não entendi direito isso. Não, é o que pode acontecer, né? A pessoa você é vacinado, você corre o risco de pegar os sintomas da doença, né? Como a gripe. Tem gente que toma a vacina da gripe e acaba pegando a gripe, entendeu? E aí ela passou os anticorpos para a criança. Não que ela vai ter a febre amarela em si, ela pode ser assintomática, entendeu? Mas ela passou os anticorpos para a criança, entendeu? Mais ou menos. Porque se ela está passando anticorpo para a criança, do tipo IgG, passou anticorpo. Ela foi vacinada, ela produziu anticorpos. Aí, por via transplacentária, esses anticorpos foram para a criança, né? Exatamente. E aí ela vai ter uma forma assintomática de febre amarela, é isso? Não entendi bem, não. Eu acho que vocês podiam ver isso aqui de novo e depois me dar um retorno na próxima aula, tá? Como é que isso aqui funciona? Porque se passa anticorpo para o filhote, ele vai ter ou ele não vai ter febre amarela? Não, ela vai ter só o anticorpo. Desculpa. Só o anticorpo. Tô nervoso, professora. Você me deixa nervoso, professora. Não fique nervoso, não. A gente só tá querendo conversar a respeito disso. Porque... Não, tá certo. Isso que eu me confundi. A criança ela vai adquirir os anticorpos, tá? Vamos dizer assim, vai ser vacinada por tabela, né? Não, ela vai receber de uma forma passiva os anticorpos da mãe, né? Então, é uma forma assintomática. Eu não sei porque, eu não sei de onde vocês pegaram isso. Eu não sei porque que ela chama uma forma assintomática. Entendeu? Ela vai ter anticorpo. Então, se ela vai ter anticorpo, ela não vai ter a doença. É porque ela pode dar positivo no exame, entendeu? Não entendi. Ó, faz o seguinte, vê de onde vocês pegaram isso daqui, da onde vocês tiraram essa informação aqui, ó. E na próxima aula, vocês me explicam direitinho o que acontece aqui, tá bom? Pode ser? Não fica nervoso, Nicolas. Beleza, bom, professor. Beleza. Faz a próxima pergunta. Vai, vamos ver se a gente acerta. Vou perguntar outra coisa para vocês. Quem teve febre amarela uma vez,
Pode ter febre amarela de novo? O que vocês acham? Pode ter de novo. Pode ter de novo? Tem certeza? Vírus, professora. Hã? É um vírus, né? E como é um vírus, ele pode ter mutação, né? Talvez não com a mesma... não vai ser da mesma forma, mas como é um vírus e ele sofre mutação, igual o Covid, né? É um vírus que ele está sofrendo constante mutação. Então, se ocorrer alguma mutação, por isso que é feito as investigações, entendeu? Para ver como é que está sendo a condição do vírus, no caso esse ano, igual a vacina da gripe. Todo ano você tem a vacina da gripe. Por quê? Porque esse vírus ele está em constante mutação. Tem um lugar aqui que vocês falaram, que agora eu já não sei mais onde é que está. Tem febre amarela, só tem uma vez febre amarela na vida, porque ela causa uma imunidade duradoura. Tá por aí que vocês escreveram isso, em algum slide aí. E o que eu sei da febre amarela é que ela só uma vez na vida. Uma vez na vida, você tendo febre amarela, a imunidade dela é duradoura e você não tem... É no slide da profilaxia. Onde é que está isso? Na profilaxia. Bota, número 16. Coloca lá. Vamos ver. Onde é que está escrito? 16? Põe lá. Profilaxia. Ó. A vacinação é extremamente eficaz. Tanto que a gente toma a vacina da febre amarela uma vez só, né? Ó, imunidade em 99% das pessoas, tá? Proteção ao longo da vida. Então, ou você tomando a vacina, ou você ficando doente, a imunidade que você vai ter é uma imunidade duradoura. Da febre amarela tá? Então, a gente sabe, por exemplo, quando teve esse surto aí de febre amarela, alguns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos, que eles estavam vacinando, né? Eles até dividiram a vacina lá, fracionaram a vacina, mas quem tomou a vacina, eles até falam, quem toma a vacina uma vez na vida, não precisa tomar nunca mais, tá? Porque está imunizado, né? Você tinha que levar a sua carteirinha de vacinação lá para saber se foi vacinado ou não, mas a gente sabe que para a febre amarela, então, a imunidade é para sempre. Tudo bem? Vamos lá. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Tá bom, professora. Chega, tem mais 2 grupos, mulher. Bom, como é que o vírus da febre amarela, ele tem um vetor, né? Tem um vetor, tá certo? Como é que ele age no organismo do vetor? Como é que ele faz lá no organismo do vetor? Como é que o vetor vai infectar o ser humano de novo? Então, ele vai fazer o quê? Ele fica como reservatório. Ele vai pro ser humano na hora da picada. Tá certo. Então, como é que ele faz? Hã? Nada não. Esqueci de desligar o áudio. Então, como é que ele faz? Ele vai se replicar no corpo, né, do vetor, tá? Não vai causar, então, o vetor é um reservatório, porque ele não causa nenhum tipo de dano no vetor, tá certo? Daí, ele vai se multiplicar, então, no corpo do vetor, ele vai para as glândulas salivares, tá? E com a picada, então, ele vai injetar e vai infectar o ser humano, tá? E aí me fala, então, qual é a diferença entre a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana? Você falou só mais uma pergunta, hein, cara? Gente, tá tudo aí. Tá tudo aí. Vocês, sabe o que acontece? Deixa eu explicar. Vocês fazem a apresentação, né? E vocês vão falando, mas vocês não param para pensar o que acontece aqui, o que acontece ali. Vocês já falaram tudo isso, mas vocês têm que prestar atenção. Então,
qual é a diferença da febre amarela silvestre e da febre amarela urbana? O que acontece na febre amarela silvestre e na urbana? Qual é a diferença entre as duas? O vírus é o mesmo? Fala para mim. O vírus é o mesmo da febre amarela? Sim, professor, o vírus é o mesmo. O vírus é o mesmo. E qual é a diferença, então, se o vírus é o mesmo? Na silvestre, a principal infecção a fonte principal são os macacos. E na urbana, a infecção é nos seres humanos. Eu tô sozinho aqui. Tá sozinho. Entendeu? Ninguém te ajuda, Nicolas? Elas estão me ajudando, mas a sua pergunta é muito rápida, cara. A diferença, o vírus é o mesmo. A diferença é o vetor. É o vetor que na mata, né? Qual é o vetor? É o hemogogos, tá certo? Ó, transmitido ao ciclo silvestre. O mosquito é principalmente esse aqui, ó, o hemagogos, né? Acho que vocês não estão vendo eu mostrar aqui. É o hemagogos. E na cidade, qual que é o vetor? O Aedes aegypti. O Aedes aegypti, tá? Então, a diferença da silvestre à urbana não tem. O vírus é sempre o mesmo, só que a diferença é o vetor. Aquele que causa é o vetor que causa o ciclo silvestre, que é o hemagogos, e o Aedes aegypti, que acontece na cidade. Tá certo? Deu para entender isso? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. E o Aedes aegypti, ele transmite outras doenças também, não transmite? Vocês Sim, sabem? dengue, chikungunya. Ah, agora sim, zika, dengue, né? Zika também. Chikungunya, etc. É sempre o mesmo mosquito, né? E aí, me conta de novo, a história do macaco, tá certo? Macaco transmite a doença? Não. Não. O homem transmite, os humanos transmitem um para o outro? Não. Que a pergunta, desculpa. Macaco. Macaco Macaco não transmite diretamente a doença. Não. E humano para humano transmite? Também não. Também não. Precisa o quê? Do vetor, não é isso? Isso, mosquitinho. Tá. E aí, os macacos, eles são o quê, na verdade? Quando começa a morrer muito macaco, o que dá para saber? O que eles são? Por que eles são considerados? Hã? Sentinelas. Sentinelas, isso, são sentinelas, né? Então, lembra que quando teve esse surto aí de febre amarela, que começaram a matar os macacos, não é para matar macaco. Ele está mostrando só, né, que o vírus está por aí, né? Que tem mosquito que está transmitindo o vírus, tá certo? Mas não é para matar macaco, eles são sentinelas da febre amarela. Tudo bem? Tá bom assim? Até mais? Chega, né? Tá bom. Tudo bem. Tudo bem, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu queria falar, que era. Acho que era isso. Acho que era isso. Doutor da febre amarela. Tá bom. Acho que tá bom. Pessoas com mais de 60 anos podem ser vacinadas? Não. Não. A não ser que tenha um surto muito grande. Mas não é Isso. aconselhado, não, por causa dos efeitos colaterais. Isso, tá? Ou se forem viajar para regiões, né? Para áreas onde a gente sabe que tem a doença, tá? Então, quem tem que ser vacinados? Quais são as pessoas em que idade elas têm que ser vacinadas? Elas podem ser vacinadas. Crianças a partir dos 9 meses, pessoas
antes dessa idade de idoso. Tá, então tá bom, é isso mesmo. É crianças a partir de 9 meses e adultos até 59 anos de idade. Se 60 não pode, até 59 pode. Tá certo? Ô, professor, eu estava vendo aqui sobre a parte assintomática que você falou. Fala. O risco maior que se tem é que a pessoa tenha doença, mas não demonstre os sintomas. Aí o mosquito pica ele, vira um vetor e transmite para o resto das pessoas a febre amarela. Tá, tudo bem, assintomática é porque não tem sintoma mesmo. Sim. Mas o que eu achei interessante é dizer que os anticorpos da mãe, então a mãe é vacinada, os anticorpos dela passaram para o feto, não é isso? Sim. E a criança ficou assintomática. Não, ela deveria ficar, no meu entender, ela deveria ficar protegida. Imune. Ela devia ficar imune, porque ela está com os anticorpos da mãe, tá certo? Ah, entendi. Entendeu? Por isso que eu queria que vocês vissem de novo isso daí, para ver da onde vocês pegaram isso, porque muitas vezes na internet tem tanta bobagem que aí você lê, você fala, não, isso aqui Pensei não é que fosse para possível. falar sobre o negócio assintomático. Desculpa, erro meu. O que é? Não, pensei que fosse para falar sobre o negócio assintomático. Não, Foi assintomático o que eu expliquei. Bem, até entendo. Até entendo o que é assintomático. A pessoa tem a doença, ela pode transmitir, mas ela mesma não tem o sintoma, né? Sim. Agora, dizer que a criança que recebeu o anticorpo da mãe é a forma assintomática, não sei, precisa esclarecer isso aí, tá bom? Entendi. Tá bom, professor. Tudo bem? Tá bom? Tudo bem. Então, vamos ao próximo. O próximo quem é? Esporotricose? O pessoal tá aí? Fernanda Ferreira tá aí? Sim, estamos aqui. Todos? Quem são do grupo? Todos. Eu, a Jaqueline, a Fernanda e a Johanna. Você é a Daniela? Isso. Ok. Então, as quatro estão aí, né? Então, vamos lá. Vocês querem que eu coloque o slide? Por favor, professora. Então, peraí, deixa eu pegar ele aqui. Vocês me deram o maior trabalho com esse slide aqui, hein? Que vocês me mandaram pelo OneDrive. Pera. Deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês. Vocês estão vendo? Sim, estamos. Então, né? Tá. Tá. Então, vamos lá. Bom, então, pode começar. Bom, boa noite. O nosso trabalho vai falar sobre a esporotricose, né? A esporotricose é uma zoonose infecciosa. Pode mudar o slide, por favor. Peraí. Vamos lá. Aqui, vai. Pronto. Obrigada. Não mudou. Peraí. Agora mudou. Pronto. Pode ir. Tá. A esporotricose é uma zoonose infecciosa fúngica que acomete o homem e alguns animais, sendo sua manifestação clínica por lesões cutâneas. O primeiro caso de esporotricose foi registrado por Benjamin Schenck em 1898 nos Estados Unidos, e desde então foram descritos episódios isolados e surto em vários países. No Brasil, o primeiro caso de esporotricose foi relatado em humanos e ratos, e foi relatado pelo Lutz em 1907. Opa, desculpa. Desde 1998, a cidade do Rio de Janeiro ela convive com uma epidemia de esporotricose em gatos e em seres humanos. No estado de São Paulo, é menos frequente, mas feita uma pesquisa em 2011 a 2015, o Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo detectou a ocorrência da doença em diversas regiões, tanto em humanos como em cães e em gatos. Essa doença ela é considerada de grande risco à saúde pública. Melhorou? Melhorou agora? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, então vamos lá. Essa doença ela é considerada de grande risco à saúde pública, uma vez que os felinos domésticos infectados possuem uma grande quantidade de células fúngicas nas lesões cutâneas, nas unhas e na cavidade oral, sendo capazes de transmitir ao homem.
O Sporotrix schenck é a principal espécie associada. Ele é um fungo saprófito aeróbio, dimórfico e de reprodução sexuada. Ele apresenta-se na forma micelial em temperaturas de 25 e 30 graus e leveduriforme a 77 graus. A 37 graus, desculpa. O Sporotrix, ele... Pode passar, professora, por favor. O Sporotrix schenck, ele afeta o homem e diversas outras espécies de animais, levando a diferentes apresentações clínicas da doença, sendo as mais comuns a forma cutânea, localizada, cutânea linfática e extracutânea. Em cães e humanos, a apresentação clínica ela se dá de forma limitada à pele e ao tecido subcutâneo, raramente desenvolvendo a forma disseminada. Já nos gatos, eles costumam desenvolver a forma disseminada, grave da micose, demonstrando suscetibilidade da espécie ao agente. Apresenta como principais sinais clínicos as pápulas, os nódulos, úlceras com exudato sanguinolento ou hemorrágico. Pode passar, professor. Então, nessas fotos aqui, você está mostrando o quê? A primeira foto é de um ser humano, né? Com as lesões. A gente percebe que as lesões elas são mais localizadas, né? A segunda foto embaixo do lado esquerdo é um cachorrinho. A gente percebe também que as lesões estão mais focadas no focinho. Já nos gatinhos é a forma mais disseminada, né? Pode passar para mais locais no corpo. Tá. Então, ela é uma micose subcutânea, é isso? Isso. Ela é considerada uma micose subcutânea, a esporotricose. Vai lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês da transmissão. A transmissão da esporotricose, ela pode acontecer de duas formas. Pela forma geofílica ou ambiental, ou pela forma zoonótica, que é pela arranhadura e mordedura de animais infectados. A forma geofílica, ela acontece a partir do momento do contato do humano ou de animais infectados, ou de animais com o solo contaminado. Ele se contamina com a planta que está lá contaminada, com vegetais secos, com matéria orgânica em decomposição, em que haja algum tipo de contato traumático com esse solo contaminado. E a forma zoonótica seria através mesmo da arranhaduras e mordeduras de animais infectados. A infecção se inicia com a inoculação do fungo, que penetra no tecido que foi traumatizado ali, sofreu trauma, né? Até as camadas mais profundas da pele. O fungo pode permanecer na derme e subcutâneo ou se espalhar através do sistema linfático ou dos vasos sanguíneos. O período de incubação é bem variável. Pode ser de 3 a 84 dias, sendo em média 21 dias após a entrada do agente na pele. Pode passar, professor. A forma de ocorrência da doença em humanos e animais, ela vem se modificando com o decorrer do tempo. Até 1998, o registro da esporotricose era basicamente geofílico. O número de casos registrados era muito baixo, não passava de 10 por ano, segundo o estudo que a gente fez da Fiocruz. E, então, na população, era uma doença de caráter ocupacional. Ela ocorria em pessoas que trabalhavam com solo contaminado e, de alguma forma, se machucava com espinhos ou lascas de madeira. E a esporotricose, nesse tempo, era conhecida como a doença do jardineiro ou a doença da roseira. De 1998 para cá, ela mudou o perfil. Hoje, ela tem o caráter zoonótico. Ela é mais adquirida através de mordeduras e arranhaduras de animais infectados, como eu já expliquei no slide anterior. Pode ser com mordeduras de rato, de cães, de tatus, mas a espécie que é mais associada a esse tipo de contágio são os felinos mesmo, os gatos, principalmente os gatos semi-domiciliados, né? Nos animais, a doença ocorre pelos hábitos característicos deles mesmos, por exemplo, eles vão lá na árvore e afiam as garras nessa árvore, e lá tem
o agente, né? Ou então eles vão lá no solo esconder as fezes, aí vai cavar e se contamina. Ou então por brigas de animais com animais infectados. Na perfuração também pode ocorrer a infecção, né? Pode passar. A doença é uma doença emergente e de notificação compulsória em alguns estados e municípios. No Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba, ela é obrigatória, e nos municípios de Guarulhos, em São Paulo, Camaçari, na Bahia, e Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. A notificação obrigatória, pelo que a gente pesquisou, tem alguns artigos que falam que não é obrigatória e outros artigos que falam que é obrigatória. Então, assim, ele ficou meio em dúvida nessa parte. Segundo o que a gente leu no Fiocruz, era de notificação compulsória. Pode passar.